Bem, gente, boa noite a todos. Estamos em Paragominas, dia 17 de fevereiro, sexta-feira, levando a nossa live, a Semana de Paragominas. É sempre um prazer muito grande ter tantas pessoas que nos assistem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, né? E agora, falando um pouco da semana, queria dizer assim que depois do Carnaval, a gente espera que essa cidade, que teve tanto dinheiro para a festa de aniversário da cidade de Janeiro, mais dinheiro gasto em festa no Carnaval. Mas aqui para nós, uma cidade que tem tanto recurso, que gasta tanto em festa, tem lógica deixar UPA sem dipirona? Deixar de pagar os médicos atrasados aí vários meses, deixar de pagar a empresa de lixo, que também se acumulam vários meses? No mínimo, é incoerência. Eu não estou dizendo para não fazer festa. Eu estou dizendo que o básico tem que ser pago. Nós não podemos continuar assistindo o abandono que está o Parque Ambiental, o Lago Verde, as ruas esburacadas. E não tem essa conversa de falar que não tem recurso. Recurso tem demais. A arrecadação dessa prefeitura batendo recorde. Tanto que se gastou tanto no aniversário da cidade, 2 milhões de reais, e agora recentemente com festa de Carnaval. Por isso, não posso deixar de aproveitar esse momento para dividir com todos vocês essa análise crítica, já que essa cidade é nossa, esse recurso é nosso. E também esperar que a gente possa ter um ano bem melhor que o ano passado. O ano passado não foi fácil. E a gente já entrou em janeiro de 2024 com a economia do país andando de lado. Não está fácil, não. Todas as atividades econômicas, até a própria soja, que é o carro-chefe hoje da área de plantação nessa região, também teve uma queda de preço violenta, né? A gente espera que, ainda no começo desse ano, a gente possa ter uma visão mais otimista de 2024. Tivemos um rombo nas contas públicas. Olha que coisa. No ano de 2022, o governo Bolsonaro fechou o ano com 50 e tantos bilhões de saldo do ano. E ainda que a arrecadação de 2023 foi bem maior que a de 2022, fechamos o ano com um rombo de 234 bilhões nas contas públicas brasileiras. O endividamento do país, que era 75% do PIB no final de 2022, cresceu 10%. Agora é 85% do PIB. Meus amigos, não é coisa boa isso não. A gente paga tanto imposto nesse país, gasta tudo que a gente paga e endivida o país com mais gasto do que arrecadação. E se esse gasto fosse investimento, menos mal, mas não é. Gasto mesmo, despesa. Eu lamento dividir com vocês, mas nós estamos no melhor país do mundo, no estado mais promissor do país, que é o Pará, na melhor cidade do Pará, que é Paragominas, mas a gente tem que estar olhando como vai a nossa economia. Eu não queria estar falando nesse tema, porque nós somos todos bastante otimistas, mas, lamentavelmente, o primeiro ano desse governo nos trouxe aí 239 bilhões de déficit. Que déficit é o que é? Gastou mais do que arrecadou. Esse é o motivo dessa live, a Semana de Paragominas. E como nós toda semana recebemos aqui um entrevistado que vem aqui com a sua história de vida, engrandecer a história de Paragominas, cada um entrevistado que aqui vem traz a sua história de vida, como foi a semana passada com o Herbert, filho do Toninho da Constran, que deu uma entrevista interessante, falando inclusive da experiência que ele vive com a hemodiálise que ele faz 3 vezes por semana lá em Urianópolis, vai e volta, e continua trabalhando, esperando a oportunidade de fazer o transplante de fígado dele em São Paulo. A qualquer momento, o Herbert vai para São Paulo, se Deus quiser, fazer o transplante para ele voltar à vida normal, sem depender da hemodiálise. E hoje a gente recebe outro entrevistado, que vem aqui, ele que tem apenas 1 ano de Paragominas. Chegou em fevereiro do ano passado. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Paragominas, pastor presidente. Eu estou falando do pastor Edilson Vieira Correia, que tem 59 anos de idade,
que é contador, psicólogo, teólogo, juiz arbitral, é pastor há 28 anos na Assembleia de Deus, passou por Moaná, na cidade do Marajó, passou por Nova Esperança do Piriá e veio o ano passado de Monte Alegre, lá do Baixo Amazonas, onde deixou um trabalho extraordinário. Eu já conhecia de nome o pastor Edilson Correia, porque eu tenho uma madeireira em Almerim, onde eu vou todos os meses, e Almerim é próximo de Monte Alegre, e a gente tinha a referência do trabalho dele, não só pelos evangélicos de Monte Alegre, mas pela própria cidade e região, que sempre falava muito bem do trabalho pastoral e de cidadão do pastor Edilson Correia, lá em Monte Alegre. E ele veio para Paragominas em fevereiro de 2023, já fez um ano, conheci o pastor o ano passado, e logo em seguida teve a festa dos 60 anos da Igreja Assembleia de Deus em Paragominas, onde eu estive presente, vendo aquela linda festa com mais de 5.000 pessoas. Portanto, nessa live de hoje, a gente recebe aqui o pastor Edilson Correia, que vai falar, então, toda a sua vida, a sua trajetória como pastor na Assembleia de Deus, e esse já é um ano de Paragominas, né? O senhor, com pouco tempo aqui, tenho certeza que pela sua percepção, pela sua formação, pelo trabalho maravilhoso, parabenizar, inclusive, o pastor, desde já, pelo trabalho que o pastor já desenvolve em apenas um ano aqui, do que eu recebo de elogio dos irmãos evangélicos que se reúnem com o pastor. O pastor tem um trabalho extraordinário onde ele passou, como eu falei, nesses anos em Moaná, Nova Esperança do Piriá, e principalmente nos últimos anos em Monte Alegre, e não é diferente em Paragominas. A gente já vê reflexo do trabalho da sua igreja, que criou uma outra motivação para a congregação dos irmãos evangélicos na Assembleia de Deus. Mas me diga então, pastor Edilson, se apresenta para o nosso povo aqui, conta um pouco da sua vida, que já começa a fazer parte da nossa Paragominas. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite de participar da sua live. E, como você falou ainda há pouco, faz um ano que nós chegamos aqui em Paragominas. Graças a Deus, uma cidade muito acolhedora, povo muito acolhedor. E para nós é um prazer. Eu já havia estado em Paragominas. A primeira vez que eu estive aqui foi no ano de 98, com o saudoso pastor Gutenberg Nova Alves. Saudoso Gutenberg. Isso, eu passei aqui o final. Foram os grandes amigos. Eu soube. Grandes amigos, foi uma tristeza muito grande a morte dele. Eu soube. Na época eu passei um final de semana aqui dando um estudo para os jovens sobre namoro, noivado e casamento. Aí depois eu estive aqui eu estive uma outra vez, né, com o pastor Gutenberg ainda, já como assessor contábil da convenção, para ver uma situação da documentação da igreja, regularizar a documentação. Estive em 2017, em fevereiro de 2017, com o pastor Vera Cruz. Estive a ministrar no primeiro culto das primícias. E no dia 2 de fevereiro do ano passado nós chegamos, embora tenhamos tomado posse dia 12 de janeiro de 2023, mas só chegamos em Paragominas no dia 2. Fez um ano agora de Paragominas. Então, estou muito grato a Deus por aquilo que a gente... Pastor com a sua esposa e 2 filhas, né, que o senhor tem, né? Isso, a minha esposa. Já morando todos aqui? Sim, sim, sim. Inclusive, era um sonho de consumo, porque já fazia alguns anos que a gente não morava junto por conta dos estudos delas. Elas faziam faculdade em Goiânia, moravam em Goiânia, e nós morávamos aqui no Pará, trabalhando nas igrejas. E aqui em Paragominas deu certo da gente, já após a formatura delas, e o casamento da minha caçula também, aí hoje todos residem na mesma cidade, o que, assim, trouxe uma felicidade muito grande para a nossa família, poder estar todo mundo junto e compartilhar alguns momentos. Inclusive, meu aniversário, o ano que passou, mês passado, já faziam muitos anos que não estava toda a família reunida. Fala um pouquinho, pastor Edilson, da sua infância, onde é que o senhor nasceu, sua formação, um pouquinho da sua vida, até o senhor se tornar pastora, 28 anos atrás, né? É isso, 28 anos e meio. E meio de pastor. Em junho eu completo 29 anos. 29 anos. Conta um pouco. Pois é, assim, eu nasci em Bragança e me criei em Belém.
minha formação acadêmica, minha formação teológica também, ela se deu em Belém. Na minha infância, nós moramos 10 anos em Capanema. Meus pais se mudaram para Capanema e moramos 10 anos. Dos 6 aos 16 anos, nós residimos em Capanema. E na época eu tinha 17 anos e nós mudamos para Belém, onde eu me alistei na Marinha para o alistamento obrigatório. Depois eu continuei em Belém, estudei. Inclusive a minha formação, embora seja na área contábil, a primeira formação foi na área contábil, não, primeiro teológica, depois na área contábil, depois a gente entrou na pedagogia, que eu sou pedagogo também, e já depois a gente veio cursar os outros cursos, como a psicologia pastoral e depois o curso de direito arbitral. Nós fomos, como é que eu diria? Uma bela formação no currículo, né? Pastor, isso é evangélico desde novo? Desde a infância. Já nasci, desde a infância? Desde seus pais? Desde que eu me entendo por gente, quando eu comecei a entender, olhar já frequentava as para a igrejas? vida. Minha mãe já me levava para a igreja. Que bom. Aí eu cresci... São vivos seus pais? Não. Minha mãe faleceu em 2021, com 90 anos de idade. Meu pai faleceu, eu era bem jovem, eu tinha 15 anos, ele tinha 66 anos apenas. E como membro da Assembleia de Deus, o senhor foi galgando lá dentro até chegar... Após a minha formação, minha formatura, em 85, no curso médio de teologia, depois, foi em 85 e 89 eu comecei a dar aula no CETAD. Na época era o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém. Eu lecionei teologia lá quase uns 6 anos, mais ou menos. E nessa época eu trabalhava também. E conheci a minha esposa, nos casamos. E tivemos nossas 2 filhas, a Camila e a Stephanie. Aí depois que elas estavam já mais ou menos assim a mais velha estava com uns 3 anos de idade, e a mais nova com 1 ano e meio, mais ou menos, a gente recebeu o chamado de Deus. Eu fui dar uma aula inaugural numa localidade chamada Itacuruçá, no município de Abaetetuba, lugar muito simples, muito carente. E ao chegar naquele lugar, assim, eu senti assim, um amor muito grande para aquele lugar, para aquelas pessoas, a carência das pessoas. Não tinha energia, não tinha água encanada. Era uma ilha lá? O que era? Não é ilha não. É ficar assim na beira do rio Itacuruçá. Você pega a estrada que vai para Igarapé-Miri, aí você entra numa vicinal, 13 quilômetros, na beira do rio é esse povoado. Uma comunidade? Uma comunidade. Na época era uma comunidade bem carente mesmo. Não tinha energia, não tinha telefone. O senhor foi para lá? Eu larguei tudo. Eu larguei o seminário. Na época eu era contador de 8 empresas. Larguei as empresas, deixei a nossa casa e fomos morar lá numa casinha de madeira com a minha família, atendendo um chamado do mestre. É mesmo, pastor? Sim. E passou quanto tempo lá nessa comunidade? Lá eu passei 1 ano e 2 meses. Com 8 meses que eu estava lá, o pastor Levi Pereira, ele me levou para a conversão, eu fui consagrado, e com 8 meses eu assumi a primeira igreja no Marajó, no município de Breves, um campo chamado Tessalônica do Rio Buiuçu, na beira do rio, sem energia, sem água encanada. Isso já por quando? 89? 96. 96. 96. Dia 26 de março de 96, foi a minha posse. Lá só passou quanto tempo, lá em Breves, nessa comunidade? Nessa comunidade eu passei 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês. E depois? Aí de lá nós fomos para um outro campo, próximo de Breves, a 30 minutos, chamado Magebrais. Aí ficamos lá uns 5 meses. Foi na época que minhas filhas vieram para Belém para estudar. E foi um momento assim, muito difícil na nossa vida, ficar longe das filhas pequenas. Mas como a gente tinha atendido o chamado do mestre, e o chamado ele tem os seus preços, né? Muita gente não entende assim que a chamada... Hoje as pessoas me veem aqui em Paragominas, mas elas não sabem o que eu já passei, nós já passamos, minha esposa e eu. E um dos momentos mais difíceis assim para nós foi quando a gente teve que separar nossas filhas. Elas eram bem criança mesmo, 2 anos e meio. Tinha que vir estudar, né? Tinha que estudar, tinha que investir no futuro delas. E foi uma coisa boa que a gente fez, tanto que a nossa filha caçula,
Ela é formada em engenheira civil. A mais velha, ela é contadora e advogada. Então, valeu a pena, né? E depois da Magebras? Vocês foram Quando a pra onde? Magebras, na época, a Receita Federal, ela mandou a intimação para várias igrejas do Estado, que estavam irregular. Aí o nosso presidente, já o pastor Gilberto, nos convidou para ir para Belém, para a gente cuidar dessa documentação dessas igrejas, Contabilidade disso, né? junto à assessoria contábil da convenção. Aí nós viemos para Belém e a gente deu esse suporte. Estive aqui em Paragominas, na época, vendo a documentação da igreja, né, para o pastor Gutenberg. Mais na área contábil, no caso. Na área contábil. Mas em função dessa minha vinda para a área contábil, ele me convidou para eu vir ministrar o estudo para os jovens. Aí daí a gente foi para o terceiro campo, para o quarto campo, para o quinto campo. Hoje estou na 13ª igreja. E no nosso 16º campo, aconteceu um sinistro. A casa pastoral ela pegou fogo. Onde era aí? Onde foi isso? Em Salvaterra, no campo chamado Condeixa. Minha esposa e eu e as nossas 2 filhas estávamos em Belém, na convenção. A nossa filha caçula estudava na ETEPA, lá em Salvaterra. E ela precisou voltar para fazer uma prova. E Condeixa fica mais ou menos uns 20 quilômetros da cidade de Salvaterra. Aí de manhã faltou energia. Aí ela acendeu uma vela, colocou em cima da TV. Aí a coleguinha dela disse: olha, Camila, tá vendo ali um carro escolar. E ela na pressa esqueceu a vela acesa e queimou tudo que a gente tinha. Queimou a casa, queimou tudo. Tudo. E a minha esposa tinha feito uma cirurgia, uma esterectomia. Tinha uns 2 dias. Eu me lembro assim daquele dia de uma forma assim bem clara. Amanheceu o dia, no dia anterior, a minha filha mais velha estava assim com um sentimento assim, um aperto no coração. E ela disse para mãe, eu estou com um aperto no coração, parece que vai acontecer alguma coisa. E de manhã cedo a minha esposa disse: amor, liga lá para casa, ver como é que a Camila está. A Stephanie estava assim ontem. Aí eu tentei ligar, mas não consegui uma ligação. Porque na hora que eu liguei, já estava em chamas a casa. Aí tá aí tudo bem, entrei no banheiro, escovei os dentes, voltei para a cama, me ajoelhei para orar, começar o dia. Quando eu estava ajoelhado orando, meu celular toca. Aí veio a notícia: pastor, a casa pastoral pegou fogo e queimou tudo. Aí na hora assim eu pensei na minha filha morreu queimada. Aí eu perguntei: e a minha filha? Senão ela saiu para a escola. Aquilo deu assim uma aliviada, sabe, uma aliviada. Aí a minha esposa, deitada na cama, estava recém-operada, não deu para disfarçar, porque ela ouviu a conversa, né? E ela perguntou: o que foi? Eu disse: minha filha, nós não temos mais nada. Tudo que a gente tinha queimou, pegou fogo. Mas a filha está bem. Mas a filha está bem. E esse choque... Isso foi em que ano isso, pastor? Dezembro de 2009. Dezembro de 2009. Essa notícia, foi assim muito abrupta a notícia para ela, que em função dessa notícia, ela quase veio a óbito. O caso dela se agravou. Imagino. Ela teve quase uma infecção generalizada. Foi assim... É porque abala, né? Abala o psicológico passou para o físico. Eu me lembro, foi um momento muito difícil. Eu voltei lá para o campo, ela ficou em Belém, na nossa casa. A nossa filha mais velha já fazia faculdade em Belém, Ciências Contábeis. E eu voltei para o campo. Aí eu fiquei, uma viúva lá, uma irmã Elza Amador, ela disponibilizou um quartinho para mim, me deu uma rede, entendeu? Foi a primeira coisa que eu tenho essa rede até hoje. Uma lembrança assim, né? Foi a única coisa que eu ganhei depois que a gente perdeu tudo ali, foi aquela rede. Aí eu fiquei dividido entre a igreja e cuidar da minha esposa. A gente não sabe de nada, né, pastor? Interessante essa passagem. Aí eu ficava, na igreja, eu ficava sexta, sábado e domingo. Segunda-feira eu ia para Belém cuidar dela. Aí ela deu uma melhorada, eu levei ela lá para o campo. Eu me lembro que ela teve uma crise. E lá em Salvaterra, quem está em Salvaterra, para vir para Belém, tem os horários das balsas. Você não vê a hora que você quer. E ela passou muito mal à noite. E na época os médicos estavam em greve em Salvaterra. Não havia médico. Mas na vila lá de Condeixa tinha um farmacêutico muito bom. Eu levei ela lá
Ele aplicou injeção nela, ela deu uma melhorada, dormiu a noite toda. De manhã amanheceu bem, e nós viajamos, pegamos a balsa das 3 horas da tarde. No meio da viagem, ela começou a passar mal. Na Bahia. Na Bahia. Passou mal, mal. Quando chegamos em Belém, eu levei ela direto para o hospital e ela já ficou internada. Então, assim, foi um momento assim, muito difícil do nosso ministério. Foi esse momento, assim, de você ficar ali, sabe? Um momento, assim, difícil. Você vê tudo que você construiu a vida toda virar fumaça. E pior, agravar a situação da saúde E dela. o né? risco de perder a esposa. Imagino, imagino. Foi muito difícil. Mas Deus nos deu graça, a gente superou tudo isso aí. A igreja lá em Condeixa, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com eles, porque na época foi quem nos amparou, foi quem nos ajudou, a nossa família também, da minha esposa e a minha também. Eu lembro que fizeram um chá de cozinha, deram copo para nós, xícara, prato, Tudo do colher, zero, talher. né? Começou do Entendeu? zero. Do zero de novo, começamos do zero de novo, né? É a vida, né, E a pastor? igreja lá, os irmãos de Condeixa foram assim bons, maravilhosos. Generosos, né? É. E na época o prefeito da cidade de Caramanjuca, Araújo, nos ajudou muito na construção da nova casa pastoral. Que bom. Foi muito bom. Depois, então, o senhor veio para o Piriá depois disso, Moaná? Não. Desse campo, pegou fogo a casa, eu fui para o município de Parauapebas, um campo chamado Alto Bonito. De lá eu fui para Palmares Sul, em Parauapebas, passei 3 anos e pouco. De lá eu fui para Bahia do Sol. Depois da Bahia do Sol, em 2016, que eu fui lá para Moaná. Andou o estado todo, Eu pastor. já estive em Castelo de Sonhos, ali fronteira com Mato Grosso. Passei 3 anos e 10 meses lá. Que bom, que bom. Grande contribuição para a sua igreja. Eu tenho uma admiração muito grande, pastor Edilson, pelo pastor Gilberto Marques. Eu conheci o pastor quando eu era prefeito aqui, e aquela obra do Hospital Galileu, quanta madeira nós juntamos aqui nas madeireiras. Eu dava uma carreta, o outro um truque, o outro... A madeira daquele hospital todinha, de escoramento, as lajes, tudo, foi o pastor Gilberto que nos pedia aqui. E eu fiquei impressionado quando eu conheci a obra do Hospital Galileu. Uma igreja fazer um hospital do tamanho que é o Hospital Galileu. Depois o governo do estado fez um convênio, né? E assumiu, alugou e tal. Isso. Mas o pastor Gilberto, além de ser um líder religioso da Assembleia de Deus, é um homem assim de uma experiência, assim, de um trato também muito interessante. Verdade. Que ele ultrapassa a Assembleia de Deus, ele se dá com governos, prefeitos, católicos, as outras entidades, sindicatos, associações. Eu tenho um profundo respeito e admiração ao pastor Gilberto, que é o seu líder lá da Assembleia de Deus, como também me recebeu depois como deputado, como candidato ao Senado também que eu fui, enfim. Eu tenho as melhores lembranças da Assembleia de Deus, onde eu fiz grandes amigos, né? E aqui em Paragominas, então. Aliás, antes de Paragominas, me fala, pastor Edilson, a referência do seu trabalho em Monte Alegre é uma referência muito grande na região lá do Baixo Amazonas. Eu queria saber como é que o senhor fazia lá, além da comunidade da Assembleia de Deus, a cidade de Monte Alegre tem pelo senhor um respeito muito grande lá, uma consideração. O senhor trabalhou lá de uma forma social muito intensa lá, né? É assim, Monte Alegre foi a igreja que eu mais demorei. Foram quantos anos lá? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Em função desse tempo... E o que foi que te deu essa projeção toda lá? Olha, Digo isso porque eu já o conhecia de nome, sem conhecê-lo pessoalmente. Na porque verdade... lá em Almedinha eu escutava, né? Falar do teu trabalho lá da Assembleia de Deus de Monte Alegre, né? Mas olha, eu só fiz o meu dever, na verdade, né? Eu acho que eu não fiz nada mais do que fazer o trabalho que um pastor tem que fazer. Cuidar do lado espiritual, do lado material e do lado social da igreja. Que foi o que a gente fez, né? Trabalhamos lá, nós cobrimos lá o santuário, climatizamos as salas da escola, construímos a quadra poliesportiva, que era um sonho da escola há muitos anos. Tinha muitos campos no interior também, de Monte Alegre, lá? Tinha. Lá em Monte Alegre tem mais 14 campos, que eu era supervisor. Aqui em Paragominas são quantos? São 14. Também. Além das 46 congregações das quais eu sou o presidente, ainda tem mais 14 campos que eu sou o supervisor.
né? Então, assim, lá em Monte Alegre foi um trabalho muito abençoado. E eu atribuo tudo isso primeiro a Deus e depois a igreja lá de Monte Alegre confiou no meu trabalho, o ministério da igreja confiou no meu trabalho. E a gente sempre procurou trabalhar com honestidade, com transparência, fazendo o melhor para agradar o coração de Deus. Pastor, o senhor já completou um ano agora, nessa semana passada, que o senhor está em Paragominas. O senhor já deve ter andado todos esses campos já, que o senhor já. é o líder, né? O que o senhor me diz, assim, em relação a Paragominas, a esses 100 e poucos mil habitantes que nós já somos, 105, 110 mil, mas a Assembleia de Deus, certamente, com a Católica, são as duas grandes igrejas que reúnem todos esses fiéis aí e integrantes. O que o senhor me diz, assim, para a sua experiência que o senhor tem como contador, psicólogo, teólogo, pedagogo, né? Pedagogo, tudo, a sua observação já com a sua experiência, o que o senhor achou, o que o senhor encontrou aqui em Paragominas? Eu encontrei uma cidade muito promissora, uma cidade que oferece uma qualidade de vida para os seus habitantes, né? Uma cidade que está numa região muito próspera e que, graças a Deus, são pessoas assim de vários estados, né, do país. Aqui nós temos paraenses, temos maranhenses, temos paranaenses, temos gaúcho, goiano, né? E por aí vai. Tanto que a cidade é Paragominas, Pará, Goiás e Minas, né? Então, assim, eu encontrei uma cidade muito, assim, que tem tudo para crescer mais ainda, com políticas públicas sérias, com homens sérios também, que têm uma visão voltada para o social e não voltada para si. Essa cidade aqui, eu diria que o que tem acontecido aqui é apenas a ponta do iceberg. É apenas a ponta do iceberg. Coisas maiores virão. Eu vejo, pastor Edilson, a contribuição que a Assembleia de Deus, que aliás hoje já surgiram outras Assembleias de Deus também, já dessa de vocês, né? Isso, a nossa igreja... Já surgiram outras igrejas que saíram dali, né? Exato, A nossa igreja, ela é original. pastor, que o senhor sabe na história de Paragominas, eu sei que ela fez 60 anos, o pastor Joaquim foi um pastor, um dos primeiros, né? Joaquim Santos, não é isso? Não foi bem um dos primeiros, teve outros, pelo menos Antes uns dele, 3 ou 4 antes do pastor Joaquim Santos. Quem foi o primeiro, o senhor não sabe, não lembro, mas eu tenho lá na igreja, história, né? na história da igreja, lá na secretaria da igreja tem o mural dos pastores. Porque a primeira igreja em Paragominas, antes da católica, inclusive, foi a presbiteriana. Foi, né? Foi, a igreja presbiteriana do Salmonosou Brasil, que foi o primeiro pastor que implantou a igreja presbiteriana de Paragominas, um dos pioneiros fundadores aqui, Salmonosou Brasil. E depois, pelo que eu conheço da história, veio a Igreja Católica, né? E depois, para a Assembleia de Deus ter feito 60 anos no ano passado, é porque ela veio em 63 para cá, né? Mas ela veio 63 anos que ela foi fundada, mas antes de ela ser... Já tinha trabalho. Já tinha trabalho. Presença de evangélicos tinha aqui. cultos nas casas dos irmãos. Sim. Aí depois, com o crescimento do evangelho, as pessoas foram se convertendo, aí que em 63, né, que fundou, aliás, 65, né? Quando em 65, aliás, 63. Quando foi fundada, fez 60 anos no ano passado. Exatamente, 63. Só que antes de 63 já havia os trabalhos aqui. Em 63 já foi a consolidação da igreja. Entendi. Né, a fundação legal e definitiva. Mas só que já anos antes já havia esse trabalho, né? Sendo realizado. E como está hoje a Assembleia de Deus de Paragominas? Quantos membros? Como é que é a participação de juventude? Como é que fala um pouquinho do trabalho. Hoje nós temos entre membros e congregados, algo em torno de 7 mil. 7 mil membros e congregados. Entre membros e congregados, né? Os filhos dos evangélicos também seguem a família? A maioria. É comum isso? É comum. A maioria dos filhos dos evangélicos se tornam evangélicos. Quando há uma preocupação, por exemplo, eu sou o que sou hoje, eu sou um pastor, primeiro a Deus, depois a minha mãe, que me levou para a igreja na época da adolescência, que vem aquela fase, né, que eu sempre digo que a adolescência
ela tem duas fases, tem a aborrecência e a doidescência. É a definição de vida, né? Aí quando chega aquela fase da doidescência, que a pessoa quer conhecer, quer ir para as baladas, aí quer fumar, aí quer beber, aí tem agora das garotas que a gente quer ir atrás. Foi nessa época que eu quis, assim, o mundão, minha mãe pegou no meu braço e disse, não, você vai ser crente. Entendeu? Então, assim, Que hoje, bacana, né? hoje olhando para trás... E hoje, pastor, como é que você vê o jovem evangélico na tua igreja? O senhor tem um trabalho dedicado a isso, eu sei que o senhor... Sim, queria até que o senhor detalhasse. Me chamou muita atenção quando eu conheci o ano passado, na tua igreja, o senhor me falar daquele trabalho que o senhor desenvolve lá sobre a ansiedade... Sobre a cura interior. A cura interior. Fala Isso. Um pouquinho para nós desse trabalho, que além do trabalho religioso, achei muito interessante essa sua ação. Na verdade, a cura interior, quando eu era pastor lá em Nova Esperança do Piriá, começaram a acontecer vários suicídios na cidade. E aquilo me trouxe uma preocupação. E Deus colocou no meu coração o intuito de elaborar um estudo, à luz da Bíblia, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre ressentimento, sentimento de culpa, rejeição, complexo de inferioridade, sobre o medo. Aí nós trabalhamos e nós ministramos. Aqui em Paragominas, ontem, aliás, semana passada, nós concluímos esse estudo. Nós fechamos falando sobre como se livrar do complexo de inferioridade, que é um assunto que, embora pareça ser uma coisa sem importância, mas uma pessoa com complexo de inferioridade, ela pode deixar de alcançar os seus objetivos. E é comum isso? Complexo de inferioridade? De inferioridade, inferioridade. O que ela se sente menor que os outros? Se sente menor do que os outros, ela se sente incapaz, limitada, pessoas que não aceitam desafios, pessoas que vê dificuldade em tudo. Incorpora isso e põe na cabeça aquilo lá e ele trava. É mesmo? Ele trava. As oportunidades que surgem na vida de uma pessoa com complexo de inferioridade, ela deixa passar, porque ela acha que ela não é digna daquilo lá. E não enfrenta nada, não se expõe. Não enfrenta nada. E esse estudo que a gente ministra é justamente para mudar isso. Eu estive na semana retrasada falando sobre as causas, o que identifica a pessoa com complexo de inferioridade. Eu comecei a mostrar, e é assim, é desse jeito, a pessoa não se sente incapaz de enfrentar qualquer desafio, a pessoa se sente inferiorizada, muitas vezes por questões sociais, por questão de aparência. Os próprios pais, eles têm uma responsabilidade muito grande nisso. Os amigos. Porque quando essa questão, falando sobre o complexo de inferioridade, parece uma coisa nova, mas uma coisa antiga. Um dissidente de Freud que começou a falar sobre, descobriu essa questão do complexo de inferioridade. Na época, em 1907, quando começou a psicologia, ela descobriu essa doença da alma, que na verdade se adoece a alma da pessoa. Pensava-se na época que isso começava na infância, mas depois, com o avanço da psicologia, foi descobrindo que até na fase adulta uma pessoa pode vir a desenvolver esse complexo, baseado numa conversa com alguém. Eu pensava que a doença da alma fosse apenas a depressão. Não, tem vários. Olha, o ressentimento, que é outra doença da alma. A ansiedade, por exemplo, né? A ansiedade, ela gera, se ela não for tratada, ela vai gerar depressão. O que não falar do ressentimento? No meu entender, meu ponto de vista pessoal, um dos maiores males que existe é o ressentimento. Ressentimento. Você ressentir uma mágoa, uma decepção. Fica mastigando. Ele fica relembrando aquilo lá. Isso vai matando a pessoa. Desliga daquilo, né? Aquilo vai matando a pessoa por dentro. Pastor, a ansiedade e depressão e suicídio. Fala um pouquinho da sua experiência nessa área, que é uma área assim, nós vivemos um vazio, mesmo com esse celular hoje, com tanto recurso, mas a gente assiste, aqui em Paragominas mesmo, nós temos um problema sério aqui, de suicídio aqui, a gente não fala muito nisso, para não ficar também esse assunto, ficar de forma negativa, mas buscando atender de forma positiva, né? A prevenção disso, a atenção que às vezes a pessoa
Você está do lado de uma pessoa e não está entendendo que ela está no profundo, né? Pois Profundo é. poço ali. Fala um pouco, por favor, desse teu trabalho, da questão da Por- ansiedade, do pânico e da depressão. Por exemplo, a ansiedade, né? Existe alguns tipos de ansiedade. Tem a ansiedade normal, que todos nós sentimos, ficamos ansiosos quando vai fazer o exame, quando vai fazer uma prova, seu resultado de vista de trabalho. Essa é uma ansiedade normal. Mas tem ansiedade crônica, tem ansiedade neurótica, viu? E tem a ansiedade aguda. Então, cada caso, ele é um caso. Tudo isso aí decorre da própria circunstância da vida. A pessoa acaba se entregando àquele sentimento. Absorve só coisa negativa. Absorve coisa negativa. A ansiedade, se ela não for tratada, ela vai desenvolver a depressão. O que é depressão? Depressão é uma tristeza profunda que invade a alma da pessoa. A depressão, há quem diga que depressão, isso é besteira, isso não existe e tal. Há até quem diga que quem é crente não sofre depressão. Negativo. A Bíblia está cheia de homens de Deus, como o profeta Elias, por exemplo. Ele ficou deprimido, pediu a morte. Que não dizer de Jeremias também. Chegou um ponto que ele disse, não, é melhor que eu morra. Então a depressão... Então mesmo quem tem fé sim, sofre depressão. Pode sofrer. Pode sofrer. É por isso... Tem um estudo que eu elaborei também, esse estudo eu não ministrei aqui em Paragominas, que a gente trabalha sobre a mente. Como controlar a sua mente. Porque a nossa mente, a Bíblia diz que o diabo não pode tocar no fio de cabelo da nossa cabeça, isso é a permissão de Deus. Mas a nossa mente é um campo aberto. O diabo ele pode colocar pensamentos. Ele não sabe nossos pensamentos, ele pode colocar um pensamento suicida, por exemplo. Geralmente uma pessoa, inclusive a psicologia, ela diz que 90% dos casos de suicídio é decorrente da depressão. A depressão vem, a pessoa ela se fecha. Tomada, né? Ela se fecha para as pessoas, se fecha para o mundo. O mundo se torna preto e branco para ela. Ela não vê mais graça em nada. Aí é nessa hora que entra o diabo com os pensamentos na mente da pessoa. Rapaz, tira a tua vida, não adianta viver, ninguém te ama, ninguém te quer, tu não tem sorte. A tentação mesmo, né? Exatamente. Aí a pessoa se entrega a esse pensamento. Aí que vem, é por isso que a falta de Deus, eu diria que a maior causa dos suicídios é a falta de Deus. Distanciamento, né? Gerado pela depressão. Pela depressão, porque a depressão ela tem cura. A ansiedade ela tem cura também. Né? Tem cura. Então, quando a pessoa... Olha lá, a Bíblia diz assim, lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você tem Deus no seu coração, a gente sabe que as lutas, elas vêm, as dificuldades, elas vêm, mas tem Deus ali para dar força, para dar graça, para você passar por lá. Então, quando a pessoa ela se chega a Deus, uma melhor forma de você curar a ansiedade, a depressão, o ressentimento, o medo, o complexo de inferioridade, é colocando Deus na sua mente. Pastor, por exemplo, só para concluir aqui, por exemplo, só falando, lá em Filipenses 4,13, Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você colocar na cabeça que você vai conseguir, você vai passar, você vai alcançar, você alcança, porque Deus é maior e está na sua vida. Ouvindo o senhor falar aqui agora, e esse tema que nós estamos falando é de uma importância tão grande. A gente às vezes está perto do irmão da gente, que aparentemente está com cara normal, Sim. estaria bem. Sim, sim. E você não percebe que ele está no fundo do poço e que ele é incapaz de pedir um socorro, né? Verdade, tipo assim, né? É. E diante do que o senhor está falando aqui agora... Aconteceu um caso aqui em Paragominas. Né? Aconteceu um caso. Aqui, não sei, não lembro qual é o bairro. Pessoa bem, inclusive foi à igreja, ele era recém-convertido, ele era um empresário, foi à igreja, né? Surpreendeu a família de manhã, tirou a própria vida. Diante desse tema, a importância que eu vejo e a sua experiência de 28 anos de pastor, com a sua formação, o senhor hoje, depois de 28 anos de pastor, quando o senhor dirige a palavra para os teus irmãos lá, seja nos cultos, seja em outros ambientes que o senhor faça lá,
O senhor percebe nas pessoas que se a sua mensagem está sendo bem recebida? O senhor já tem experiência para entender isso, Sim, né? sim, sim. O senhor consegue perceber, inclusive, além do campo religioso, da fé, se a pessoa está bem? Olha, existe as pessoas que têm algum tipo de problema emocional, Uhum. elas têm algum comportamento que identificam isso. Identificam, claro, uma multidão, nosso culto, por exemplo, nossos cultos de terça-feira, por exemplo, ali em frente à Praça da Bíblia, que é o nosso tempo central, fica quase difícil você identificar por conta de tantas pessoas. Ok. Mas se alguém estiver com algum sintoma dessa natureza, com depressão, por exemplo, tiver com ansiedade, ou algum transtorno emocional, de alguma forma ele vai deixar aquilo transparecer. E também, através do Espírito de Deus, ele nos mostra que aquela pessoa está ruim e precisa de ajuda. Isso acontece muito. A gente procura a pessoa depois, o que é que você tem? Você está diferente? O que aconteceu? Tal. Não, eu estou bem, não. Você não está bem, não. Eu já falei isso para algumas pessoas. Cheguei lá, você não está bem? Não, eu estou bem. Não, você não te conheço. O que é que está acontecendo? Me conta aí. O senhor é o líder, o presidente, e o senhor tem os seus presbíteros, né? Tem todos que chegam até lá embaixo, né? Sim, sim, sim. Mas essa estrutura da tua igreja, ela permite um acompanhamento de vida assim de cada família, de cada pessoa, para vocês terem tipo um alerta, um indicador assim, né? O fulano não está muito bem não, está muito triste, sim, nós temos, né? sim. Morreu alguém, ele está abalado e tal, teve um acidente e tal. Porque, veja bem, essa questão, por exemplo, agora em janeiro, nas nossas empresas teve o Janeiro Branco, pela primeira vez foi o tema da saúde mental. A gente sempre tem nas empresas, cada mês uma campanha. Legal. E eu achei muito interessante agora, em janeiro, quando foram as meninas aqui do Supera, que é um instituto de formação aqui, muito interessante, e foi um casal lá falar sobre a saúde mental. Pegamos os nossos funcionários antes do almoço e trabalhamos aquele tema do mês. E nunca tinha sido trabalhada a saúde mental. Pois é. Eu achei muito interessante porque é uma coisa que a gente normalmente não se apercebe disso. Como eu lhe disse, eu já nasci, me criei no evangelho. Minha vida toda eu fui evangélico, eu fui crente, nunca saí da igreja. Mas eu nunca ouvi nenhum pastor ministrar sobre esses temas também nas igrejas. E é um tema muito necessário, porque as doenças da alma, ou as doenças emocionais, elas geram as doenças psicossomáticas. E segundo a psicologia, quase que 90% das doenças físicas, elas são em decorrência das doenças emocionais. Que geralmente, olha, você está falando da sua empresa, né? Nunca teve. Quem dera que tivesse mais palestras para falar sobre esse tema, né? Sobre ansiedade. Eu tô provocando esse assunto com o senhor, porque no dia que eu conheci, o ano passado, na tua igreja, o Vilmar me levou lá para me apresentar e te apresentar para mim, eu, naquela conversa nossa lá, não foi mais do que uma hora, eu saí muito impressionado com o trabalho que o senhor estava já planejando fazer uma rádio web já, né? Exatamente sobre esses temas, né? Fala, por favor, aí, sobre esse trabalho teu, que é o extra-religioso, mas eu achei muito interessante. Pois é, a nossa rádio, ela está montada, ela foi inaugurada mês passado, é a Rádio Transpaz Web, e o slogan da nossa rádio é Transpaz, transmitindo paz ao seu coração. Já é o tema da nossa rádio. Hoje nós estamos já com uma grade de programação ainda iniciando, nós temos Conexão Transpaz, das 8 às 12 da manhã. Nós temos o nosso aplicativo. Era o quê? Pela internet? Pela internet. Nós temos o nosso aplicativo. Como é que é o nome da rádio? Transpaz Web. Transpaz Web. É. Se você tem um Android, você pode ir lá nas rádios nets, onde estão cadastradas todas as rádios do Brasil. Sim. A nossa aqui já está cadastrada. Aí você baixa para o iOS. Você ter acesso também. Aí você pode ouvir no carro, pode ouvir na sua caixa em casa. Isso vai ter o quê? TV, todo dia? Todo dia, 24 horas. E está lá gravado lá. Você pode pegar uma reprise disso, né? Não, é a programação ao vivo. Ao vivo. Aí eu faço um programa do meio-dia a 1h, encontro com a família. Que é todo dia? Todo dia. Segunda a sexta. De meio-dia a 1h. às 13 horas. Isso.
Aí eu ministro para famílias, sobre o perdão na família. Hoje, por exemplo, eu falei sobre como recuperar, melhorar o seu casamento. São mensagens direcionadas para a família, para casais, relacionamento de filho com pai, de pai com filho. Esses relacionamentos também, que é outro tema muito importante, é a família, que é a base de tudo, né? A família é a base da sociedade. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Antes da igreja, antes da escola, Deus criou a família. Então, na Rádio Transpaz, nós temos esse programa. Na igreja, nós temos também, na última terça-feira, é o culto da família. E em todas as congregações, nós temos, no último domingo, temos também o culto da família, onde é abordado temas para famílias, onde a gente ora pelas famílias, a família fica todo mundo junto ali, tem aquele abraço, aquele aconchego. Então, a nossa rádio, ela está no ar já desde agora, no começo de janeiro, e ela funciona 24 horas. Pode ouvir belos hinos. Pastor, então vamos lá. Caminhando já para o final da nossa entrevista, com a sua participação, é a primeira vez que você está sendo um pastor, né? Primeira vez. Interessante, primeira vez que você está sendo um pastor. Lisonjeado. E o pastor Edilson, vai estar na presença, o seu currículo e a sua ficha de serviços prestados, onde o senhor passou, eu acho que o senhor chega em Paragominas num momento muito interessante. Né? Essa cidade, ela ressurge, né? de ciclos, né? Na verdade são ciclos, né? E a Igreja Católica também, agora recentemente recebeu o Padre Fernando, faz um ano e pouco atrás, agora no último domingo eu fui na missa e recebeu um novo vigário, o Padre Dalci. Então a nossa Igreja Católica vive um momento novo, interessante, nas outras paróquias também, e a sua Igreja, Assembleia de Deus, no mesmo momento, vive um momento interessante com a sua chegada. E eu acho, pastor, que o senhor tem uma missão, cada um de nós tem a sua, né? Mas eu vejo assim que o senhor tem uma missão muito interessante, porque a Assembleia de Deus é a igreja tradicional de Paragominas, junto com outras igrejas também, mas que tem o seu espaço, precisa de um líder. E no mundo eu aprendi que o que faz a diferença no mundo são as pessoas. Exato. Você tem um Bradesco numa esquina, é um banco que todo mundo gosta do Bradesco, porque tem um gerente que se dá bem com aquela clientela. Mudou de gerente, o Bradesco não presta mais. É, né? desse jeito. O Bradesco não mudou nada, o que mudou foi o gerente do banco, a forma de tratar. Então, em qualquer lugar, o que faz a diferença no mundo são as pessoas. Por isso eu quero, nesse primeiro ano seu aqui, já trazer o elogio que eu escuto do seu trabalho já, e não seria diferente, porque de onde o senhor passou só deixou coisas maravilhosas, mas eu fico feliz de que o senhor tenha chegado em Paragominas exatamente nesse momento que a gente busca reconstituir a nossa cidade para dar um salto em qualidade de vida, e tem muito a ver com essa questão interior de cada um, né? E eu quero dar minha contribuição para a cidade também. Pois é, e principalmente, pastor, para a juventude. Eu vejo assim, diante do que eu conheci ano passado e de tudo que o senhor falou aqui agora, eu acho que todos precisam de atenção na saúde mental, da saúde emocional, mas eu dedico assim um pouco do nosso programa, já caminhando para o final, com a mensagem que você diz para os jovens. A mensagem que eu deixo... Os evangélicos e os não evangélicos. A mensagem para todos os jovens que eu vou deixar para vocês, na Assembleia de Deus nós temos um trabalho voltado para os nossos jovens. No último final de semana de carnaval, nós realizamos o Me Refaz, que é uma programação para os adolescentes e jovens. Tira eles da cidade e leva para uma fazenda, e ali tem as ministrações, os louvores, as orações. Em vez dos jovens estar na cidade, nesse feriado de carnaval, se contaminando com essa bagaceira que é o carnaval, que é a carne, e a festa da carne, né? A palavra carnaval carnivale, significa festa da carne, onde as pessoas extravasam todo o desejo carnal. E nesse momento de carnalidade, a gente leva o jovem para um retiro espiritual, onde ele recebe ministrações, tem adoração, tem lazer, tem comunhão. Inclusive, agora, dia 9, 10 e 11, nós tivemos o nosso Me Refaz. E eu traria uma mensagem para você que é jovem. No Salmo 37, versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí o verso 5 diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E você está ouvindo alguém que já passou a infância,
a pré-adolescência, adolescência, juventude, a maturidade. Já estou quase na melhor idade, que estou com 59, né? E eu quero dizer para vocês que isso é verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso acontece e eu sou a prova viva, eu sou testemunha disso, porque tudo aquilo que eu sonhei na vida, que eu pensei em ter na vida, Deus me abençoou por conta de eu sempre ter colocado Deus na frente de tudo que eu faço. Quer ser feliz? Quer ser abençoado? E o que é mais importante de tudo é a salvação. Porque Jesus disse assim, o que adiantou me ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus assim, Senhor, o que vamos ganhar? Nós deixamos tudo para te seguir. Aí ele disse, nesta vida, 100 vezes mais. E na eternidade, a vida eterna. Então, além de você ter, nesta vida física, que tem um tempo de duração, você contar com as bênçãos de Deus, na eternidade, você vai ter a vida eterna. Então, entregue seus caminhos ao Senhor. Procure uma igreja, Assembleia de Deus, aceite Jesus como Salvador e você vai ver como as coisas elas vão melhorar para você. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Que bom. Pastor, quero recebê-lo novamente aqui. Será um prazer imensurável. Só tem um ano aqui, quero crer que o senhor nos próximos anos possa frutificar em muito esse trabalho. Amém. Não só em função dos evangélicos, dos crentes da Assembleia de Deus de Paragominas, mas de toda a nossa cidade. Prazer enorme. Seja ainda bem-vindo aqui. O senhor só tem um primeiro ano e tenho certeza que vai ser abençoado com um trabalho maravilhoso, como o senhor fez em outros municípios. Sucesso na sua missão. Obrigado. Sucesso na sua também. Na nossa missão. Um abraço a todos, gente. Um bom final de semana. Fique com Deus.